A Ankylos fez o primeiro cone Morse, um dos primeiros, né? Não o primeiro, mas ela fez os primeiros cone Morse. E esse cone Morse da Ankylos, ele tinha uma angulação de 11,5 graus, que é um dos implantes que foram mais replicados e é onde eu quero estar conversando bastante com vocês. Então, olha, quando começaram a pensar nas conexões internas para implante, uma das pessoas que foi mais homenageado foi um cara que chama Stephen Morse. O Stephen Morse, na verdade, ele estava criando, pela necessidade de fixar fresas helicoidais, ele foi fazendo em seus experimentos o verdadeiro cone Morse, que era uma angulação de 2,5 a partir do centro. Então, ó, aqui uma linha reta e um ângulo de 2,5 para esse lado. Eu tenho muita certeza que vocês já conheceram alguma empresa que virou e falou assim: eu tenho cone Morse ideal, o meu cone Morse é de 5 graus. Vocês já ouviram essa propaganda? Aí, esse cone Morse ele é tão ideal que uma vez que eu coloco o cone fêmea junto com o cone macho e eu provoco um aperto, esse atrito entre essas superfícies levemente divergentes, combinada a uma pressão, fixa o cone macho na fêmea. Ou seja, se ela fixou, ela não sai mais, então nem precisa de parafuso. Vocês já ouviram uma propaganda desse tipo e nós vamos estar conversando sobre isso, o que a gente tem de dados sobre isso aí, tá? O importante e legal do sistema cone Morse é que essa união permanece e se mantém de forma eficiente, mesmo quando eu paro de aplicar uma força nessa inserção. Então, vamos lá. Ó, o cone Morse ideal, que seria o de 5 graus, eu coloquei o cone macho na cone fêmea, fiz uma pressão e isso se mantém. Seria o ideal, não seria, gente? Mas eu tenho mais de 50 anos e eu já tenho retração. Imagina se eu tivesse um implante ou pudesse trocar um transmucoso. Não seria maravilhoso? Ou seja, a boca precisa de reversibilidade. Pensando nessa reversibilidade, os cones vêm se abrindo. Então, olha, o que vocês já ouviram falar? O implante cone Morse da Neodent é 11,5 graus. Aí ele fez agora o GM, que é o Grand Morse. Ele grandeou, ele aumentou, acabei de inventar uma palavra, ele grandeou o cone, que era de 11,5 graus para 16 graus. Sabe por quê, gente? Porque a boca precisa de reversibilidade. Ela precisando de reversibilidade, à medida que se abre o ângulo, mais a gente caminha para um implante de hexágono interno. Então, olha, o implante cone Morse, ele é também um implante hexagonal interno, porque dentro do cone Morse precisa encaixar uma chave para colocar o nosso implante na boca. Então, o nosso implante cone Morse, ele também tem no seu interior um hexágono e ele é um implante de conexão cônica, que a gente pode falar implante de conexão cônica, a gente pode falar de conexão interna, ele está dentro de toda essa classificação. Então, eu quero mostrar uma imagem que eu gosto muito dela e ela ilustra uma coisa bem legal. Olha aqui está o nosso implante e aqui nós estamos com um abutment colocado aqui dentro, né? O que nós estamos vendo? De fato, uma justa posição entre o nosso abutment e o interior do implante e isso nos ajuda a ter uma estabilidade muito maior desse componente. Essa estabilidade vai fazer com que aquela força que estava toda aplicada nessa beiradinha do nosso implante, que é aquele assentamento plano do implante HE, vem agora para toda uma superfície externa. Então, aquela salsarização que acontecia aqui no nível ósseo, ó, ela já deixou de existir, porque nós trouxemos para o centro, o abutment, trouxemos para o centro o componente protético e nós temos uma estabilidade muito maior por justa posição. Ou seja, os implantes de conexão cônica realmente diminuem o gap entre o abutment e o implante propriamente dito. Nós temos menor gap, menor infiltrado bacteriano e mais estabilidade do componente. Isso que eu vou mostrar para vocês, gente, já existe
no mundo. Isso não é mentira. O que a gente está vendo? Uma peça mecânica cujo encaixe é tão perfeito, que nós não conseguimos nem enxergar mais a justa posição. É esse o grande objetivo do Cone Morse. Nós queremos que o contato entre as duas superfícies seja tão lisinho, tão polido e tão intenso que a gente não consiga, de fato, enxergar. Eu não quero ter um espaço vazio. E por isso que às vezes, vocês vão ouvir falar que os implantes de Cone Morse acontecem uma solda fria. Aquilo fica tão imperceptível que acontece uma solda fria. E esse é o fenômeno. Isso aqui é um fogão, né? Que depois que você cozinhou lá, você abaixa a trempe e é só passar um paninho. Então, essa é a busca da implantodontia. Todas as empresas já trabalham com o torno que desenvolve essas peças para que a nossa conexão tenha cada vez menos gap.